Boa noite, gente linda. Boa noite, gente boa. Tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar aqui, trazer um assunto sobre quebra de padrões. Padrões de comportamentos. Comportamentos que às vezes nós carregamos com a gente e que a gente acha que é nosso, mas não é nosso. É um comportamento aí herdado. Então, eu quero convidar vocês a essa reflexão sobre quais comportamentos você está carregando que lá no fundo estão empacando os teus sonhos, empacando a fluidez de dinheiro na tua vida, empacando a tua vida como um todo, empacando o teu relacionamento. Então, assim, é uma reflexão hoje sobre padrões, comportamentos, atitudes. E que a gente sabe aqui, né? Eu já trouxe essa reflexão várias vezes. É uma reflexão que diz muito sobre questões herdadas, comportamentos que a gente carrega, que muitas vezes não são nossos. Eles vêm lá dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos avós, ou de pessoas que nos criaram, ok? Eu vou convidar uma amiga parceira aqui, que se chama Maura, e ela traz bastantes reflexões sobre isso também. Oiê, Oiê, tudo? tudo jóia, e aí? E aí? E esse rosto iluminado aí, uau! Bora falar de padrões repetitivos? Isto, padrões repetitivos, comportamentos que a gente não tem nem ideia que estão empacando aí uma vida legal, uma vida, digamos assim, um pouco mais que o razoável, né? Uma vida extraordinária, assim. Então, esses padrões, esses comportamentos que a gente não faz nem ideia quais são eles, hoje a gente vai trazer aqui a reflexão. Então, amiga, eu vou passar para te começar, e daí eu vou, digamos assim, interagindo aqui junto. Enquanto isso, enquanto tu abre e vai falando, eu vou mandar uns convites aqui para umas pessoas que não deu tempo. Manda aí, então. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos que estão aqui presentes nessa live e os que virão após o término dela ao vivo. Falar sobre padrão é algo extremamente desafiador e mudar os padrões é muito mais desafiador ainda. Quando a gente entende quais são os padrões que estão nos limitando de avançar, quando a gente entende que a gente repete ciclos de dor e a gente anda um pouquinho e volta para o mesmo lugar, anda um pouquinho e volta para o mesmo lugar. Na parte de relacionamento amoroso, na parte financeira, na saúde, a gente emagrece, começa a fazer atividade física, academia, para de fazer porque ficou doente, engorda tudo de novo e volta todo aquele padrão de doença. Então existem padrões que limitantes que fazem com que a gente repita os ciclos, repita esses padrões que foram dos nossos pais, que a gente adquiriu na infância e ficaram ali encapsuladas, que a Débora é muito boa em falar isso, sobre essas memórias que ficaram encapsuladas ali desde a nossa infância, do 0 aos 12 anos, onde as nossas crenças foram formadas com mais força, com mais impacto. E aí agora a gente repete isso ao longo da nossa vida, nos nossos relacionamentos, interpessoais, familiares, amorosos. A gente mantém esse mesmo padrão vicioso e, por consequência, a gente tem os mesmos resultados. Então a gente não entende por que eu sempre repito, sempre os mesmos conflitos dentro do relacionamento,
Sempre, às vezes muda a pessoa, muda um pouquinho a situação, mas acaba sempre caindo na mesma coisa, na mesma situação. Deixa eu baixar aqui, tá muito alto. Então, olhar para essas questões repetitivas é o primeiro passo. Porque eu sempre repito isso? Porque sempre a pessoa acaba me traindo, ou a pessoa sempre acaba indo embora. Eu sempre me sinto da mesma maneira dentro de relacionamentos diferentes ou no mesmo relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente deve olhar é para isso. Qual é o padrão que eu estou repetindo? Ah, é o padrão de que eu sempre quero coordenar a situação e o outro sempre é como se fosse o filho. Esse é um dos que eu mais recebo. É onde a mulher vem com o padrão, veio para o relacionamento coordenando tudo e o marido ali omisso. E aí ela se sente a salvadora, a guerreira, super poderosa, controla tudo, diz o que faz, só que ela tá exausta, tá cansada, não aguenta mais aquele marido que na verdade é um filho. Esse é um dos padrões onde eu mais recebo os atendimentos sobre esse padrão. E mas da onde que vem esse padrão? Da onde que eu trouxe, afinal? Quem fazia isso lá na minha infância? Será que era meu pai? Será que era minha mãe? As minhas tias? Isso já vem de quais gerações? Olhar para isso é o primeiro passo. Qual padrão eu repito? Ah, eu repito esse padrão. Ok. E agora, como é que eu quebro esse padrão? Visto que a minha tia é assim, a minha avó é assim, todo mundo da minha família é assim, todo mundo manda no homem e o homem é um banana. Como é que eu repito? Como é que eu quebro esse padrão sem me sentir excluída? Porque eu vou ter que quebrar um padrão exige muita coragem. Coragem, inclusive, em desagradar e fazer diferente do pai, da mãe, das tias, das pessoas que eu convivo, do meu ciclo relacional. Então, eu tenho que ter coragem para quebrar esse padrão e dizer, basta, eu farei diferente daqui para frente. Se eu não fizer diferente, a minha geração futura vai continuar fazendo, repetindo, filhos, netos, bisnetos, enfim. Então, a primeira coisa é olhar os padrões, identificar quais são os ambientes que existem, esses padrões, e ter coragem de fazer diferente. E o ambiente é um lugar onde ele molda muito a nossa personalidade. Eu falei em uma outra live que eu fiz sobre relacionamento, que eu tinha esse padrão de ser a que manda no relacionamento, que manda na coisa toda. Eu decido, eu faço, e não sabia porque estava sempre exausta, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre de cabelo em pé, brigando no fim do dia. É claro, né? Tem uma vantagem em ser a pessoa que manda, né? Mas também tem muita desvantagem. Tem muita desvantagem. E aí eu entendi que isso era um padrão. Minha mãe fazia, as minhas tias faziam, minha avó fazia, todo mundo fazia. Minhas irmãs todas faziam. Era algo assim, nossa, aqui é assim, aqui em casa é assim, quem manda sou eu. Pois então. E aí, gente, para quebrar esse padrão, exige coragem, por quê? Porque quando tu fores nesses ambientes, tu vai ter que agir de uma maneira diferente. E aí, tu vai ser vista de uma maneira diferente também. Então, eu, para não ser excluída, eu fazia a mesma coisa quando eu estava com essas pessoas. Quando eu comecei a identificar esses padrões e quebrar eles, quando as pessoas que faziam igual a mim estavam próximas a mim e ao meu marido, eu me comportava igual. Automaticamente eu ligava o botãozinho da volta guerreira, volta que manda, volta que é a que sabe tudo. Por quê? Porque o ambiente muda. O ambiente molda a nossa personalidade. E a gente se sente um peixe fora d'água quando a gente está fazendo diferente daqueles da tua linhagem. Nossa, como é que eu vou ser diferente da minha mãe? E aí eu estava perto do meu marido, quando a minha mãe vinha me visitar, eu me afastava. E aí eu me transformava na mandona de novo. Isso é que eu custei a identificar isso. Quando eu estava próxima dela, eu era de um jeito. Quando eu estava longe, eu era de outro. Tanto com o meu marido quanto com os meus filhos. Quando eu estava próxima dela, eu era a mãe que ela foi para mim. Quando eu estava longe, eu era a mãe que eu queria ser de fato. Então isso é muito desafiador e exige muita coragem em olhar para isso e dizer, eu entendo, mas agora eu faço diferente. Porque vai ter sim as críticas, os murmurinhos, ai, agora é coordenada, agora tu faz tudo o que ele quer, nossa, sempre vai ter alguém para jogar uma charadinha. Mas acontece que nós estamos no processo que eu sempre dizia, eu sei diferente agora. Eu sei que esse
padrão não tá me levando para um lugar que eu quero. Não tá me levando para ter um relacionamento legal, não tá me levando para eu descansar mais, eu ser mais leve, eu ficar de boa. Só que as pessoas acreditam que aquele é o certo. Então, romper isso exige coragem. Só que quando tu rompe esse padrão, tu sai desse padrão, tu sai desse perfil, existem 4 perfis. Quando tu sai desse perfil, tu rompe o padrão e as coisas começam a mudar também. Tu começa a ver um novo ciclo, um novo relacionamento, dinheiro entrando, sem ter que ir embora toda hora. Tu começa a dizer, não, não quero isso, não vou fazer. Então, tudo isso muda, os relacionamentos mudam, a vida muda quando eu rompo o padrão. E aí tem que persistir, porque a tendência é a gente sempre voltar para o padrão antigo. A vida ela vai estar sempre nos convidando a fazer, é mais confortável fazer o que tu aprendeu. É desconfortável fazer diferente. Quando tu começa a fazer aquilo, dá muito incômodo, e aí a tendência é a gente voltar a fazer de novo. A mãe que gritava, quando ela começa a não gritar, dá vontade de gritar o tempo todo. E as próprias crianças, eles tendem a querer isso porque eles estão acostumados com aquela mãe que gritava muito. Então eles ficam como se estivessem ficando, sabe, indicando assim, fazendo tudo para que a mãe grite de novo. Sim, porque ele está acostumado. Ele cadê minha mãe? Então é um padrão onde todos acabam se envolvendo. E quando esse padrão é rompido, tá, e agora? Como é que vai ser essa relação? Eu só sei me relacionar gritando. E agora, como é que eu faço? Então, bater nisso, no novo padrão, até que se torne normal, até que se torne natural. Um dos meus primeiros processos eu fiz com a Débora. E eu lembro que eu dizia para ela, Débora, isso me incomoda tanto, que era a questão da minha escassez. Eu vim de uma família com muita dificuldade financeira e muita escassez de alimentação, enfim, de tudo. Então, quando eu via o meu filho comendo muito, nossa, me tirava fora da minha situação, assim. E aí, só que eu não tenho mais essa escassez. Mas o meu padrão tá lá ainda. Então, a minha mente não entende. Eu olhava ele comendo e dizia, vai faltar. E aí me dava toda uma sensação estranha. E eu dizia pra ele, para de comer. E ele, mãe, mas por quê? É, né, por quê? Pelo meu padrão. Medo da falta. Medo que não tenha pro outro dia. Por quê? Porque é um padrão. Era um padrão a falta na minha casa, a escassez. Só que agora não é mais. Então agora eu tenho que reprogramar a minha mente para que ela entenda que tá tudo bem comer. A gente come quando tem. E a gente tem para comer. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente tem que estar sempre em autoobservação, analisando quais são os padrões e por que a gente está fazendo aquilo. Qual é o medo que está por trás daquilo. Por que eu quero mandar no meu marido? Por que eu quero ser a pessoa que determina tudo? Qual é o medo que está por trás disso? Eu tenho medo que se eu deixar na mão dele não vai fazer nada. Eu tenho medo que ele não vai dar conta. Ou eu tenho medo de ficar na mão dele e ele ir embora. E aí? Mas de onde vem esses medos? É olhar para trás, entender os medos e romper os padrões. Então, olhar para os ambientes. Aquele ambiente que tu tá te relacionando, as pessoas acreditam no mesmo que tu acredita? Elas acreditam que ter um relacionamento saudável é válido, é possível? Ou não? Que todo homem trai? Que a mulher só incomoda? Que a mulher é um peso? Que a mulher só quer dinheiro? É olhar para isso. Se a pessoa pensa diferente de ti, não queira gastar energia mostrando ao contrário. Simplesmente faça ao contrário. E se tu tiver que te afastar por algum momento, por algum tempo, faça. Porque é a tua saúde financeira, é o teu relacionamento amoroso, é a tua vida familiar que está em jogo, é a tua vida que está em jogo. Então, olhar para isso é fundamental e observar quais padrões eu estou repetindo e quais os ambientes que eu frequento que existe esse mesmo padrão e me fortalece a voltar para ele. Se eu ando com homens ou com mulheres que são solteiras e eu quero um relacionamento, é óbvio que eu não vou me relacionar, porque as pessoas tendem a me puxar para a farra, para a festa, para ser solteira. Então eu tenho que reorganizar o meu ciclo de amizades, o meu ciclo de pessoas que querem a mesma coisa do que eu. Falei, mas é isso aí.
Tá, assim, deixa eu ler os comentários. Eu acho que a tela já saiu. Tem uma amiga aí, uma mentora também que eu conheci, é a Vastinair, ela estava aqui agora há pouco, ela deu uma saidinha. Ela colocou: você começou a você ser você mesma, né? E é isso mesmo. Quando a gente começa, ela já saiu. Uhum. E quando a gente começa essa jornada de eliminar o padrão repetitivo, errado, que é um padrão herdado pelos pais, que é um padrão que nem sempre é o padrão original que veio com a gente de fábrica, a gente começa a ser a gente mesmo. Exatamente isso que ela colocou ali, tá? Porque o que acontece? Essa questão ali que eu coloquei ali, que comportamentos você estão te boicotando, estão te travando de tu ter uma vida excelente, tá? Sobre isso. Quais os comportamentos? Essa reflexão. Existem alguns comportamentos que a gente tem, às vezes, e não tem ideia de que estão bloqueando a parte financeira, que estão bloqueando um relacionamento incrível. Eu gosto de citar aqui, quando eu falo de relacionamento, por exemplo, tanto com relação a filhos, como relacionamento conjugal, o livro As 5 Linguagens de Amor. Porque, assim, uma pessoa... Os cachorros estão enlouquecidos. Uma pessoa que tem um relacionamento conjugal, por exemplo, que entende e sabe qual a linguagem do amor do seu cônjuge, ela vai falar, se expressar, ela vai ser aquela linguagem, ela vai, digamos assim, trabalhar em cima da linguagem de amor daquela pessoa, né? E aí ela vai se expressar, ela vai, como é que eu vou te dizer? Ela vai atuar na vida, ser atuante ali de acordo com a linguagem daquela pessoa. E isso tem a ver com autoconhecimento. É entender que às vezes eu não gosto de servir, mas que o meu cônjuge gosta de ser servido, porque é a linguagem dele. Então eu preciso olhar para mim, olhar para o meu interior, entendendo o que eu passei lá atrás, na infância, e quais os comportamentos que os meus pais tiveram comigo que fizeram com que eu não soubesse servir e que eu não consiga servir. E aí começar a trabalhar nessa quebra desse padrão antigo, que é o padrão herdado pelos pais, tá? Outra coisa, um exemplo, a questão dos presentes, né? Eu já falei em lives anteriores lá, quando a gente começou ano passado, ano retrasado, já nem lembro. Uma outra live que eu e a Maura até fizemos juntos, ou eu e a Mônica, já nem lembro mais. A linguagem de amor, uma das minhas linguagens predominantes é presentes. Eu adoro ganhar presente, entende? E o meu ex-marido, ele não gostava, ele não, nada a ver. Quando tu vai estudar a fundo aquele ser humano ali, tu vê que a relação pai e mãe deles nunca foi de presentear. E a gente só entrega para o mundo o que a gente tem dentro. Então, se ele não aprendeu a presentear, porque ele não foi presenteado, né? No caso, ele não foi presenteado, ele não sabe presentear. Então, havia uma guerra dentro da minha casa em que cada vez que aparecia uma data comemorativa, eu que queria, estava ali ansiosa para ganhar um presente, eu não ganhava. Eu não ganhava nada, nem um abraço, nem nada, assim, nem palavras afirmativas. Porque não era a linguagem dele. Entende? Porque a pessoa entrega aquilo que vibra dentro do coração dela. E aí, como a pessoa não trazia essa linguagem, eu brigava, eu xingava. E aí, olha só o que ele dizia: mas eu já te levei em tal lugar, eu já fiz tal coisa para ti. Por quê? A linguagem dele era servir, atos de serviço. Entende? Então, assim, e eu ficava braba com isso. A Maura trouxe uns exemplos aí antes, né? E aí eu fiquei aqui pensando, me lembrando que para ele, atos de serviço era muito valioso. Então, quando eu fazia alguma coisa que ele gostava, ele ficava extremamente feliz, assim, sabe? Se sentindo realizado. E às vezes ele me pedia coisas, e como não é a minha linguagem, eu só faltava mandar longe. Por quê? Não é minha linguagem. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade e presentes. Então, eu não consigo, eu tinha uma linguagem diferente. Então, eu tinha um comportamento diferente, ele também tinha outro comportamento diferente.
Como a linguagem dele tinha a ver com atos de serviço, por exemplo, se ele me pedisse para fazer uma comida especial, eu não fazia, gente. Eu entrava na minha criança interior fazendo birra, cara feia, ficava dizendo que ele ficava inventando coisa, entende? E brigando no meu interior, porque isso, porque aquilo outro. A minha linguagem não era a mesma que a dele. E eu não sabia que eu tinha que na relação com as outras pessoas, tu tem que entender a linguagem do outro para te comunicar de acordo com aquela linguagem e para te mudar o teu comportamento. Porque numa relação, tanto com pais e filhos, que isso serve para filhos também, uma relação de trabalho, colegas de trabalho, chefe, se tu sabe a linguagem da pessoa, você vai se comunicar com a pessoa de acordo com a linguagem dela. De vez em quando tu vai trazer um mimo, de vez em quando, se é, né, no caso do presentes, se de vez em quando tu vai levar a pessoa para sair, ou tu vai convidar a pessoa para alguma atividade, no caso das crianças, vamos fazer um bolo, né? Tempo de qualidade. Agora, se tu serve o bolo para as crianças, se tu monta ali a mesa, se tu convida para comer, atos de serviço, tempo de qualidade também, assim, um piquenique na praça. Tem criança que não tá nem aí para presente. Agora, se tu pegar ela para ir brincar na praça e tu sentar com ela, montar um joguinho, entende? Tempo de qualidade. Então, assim, isso tem a ver com nossos comportamentos herdados e os comportamentos que a gente tem na vida cotidiana da gente. Então, assim, às vezes o meu relacionamento ele não tá legal, nem com meus filhos, nem com meu marido, nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque nós simplesmente não temos a linguagem correta. A gente fica se alfinetando até, que era o meu caso. Eu queria ganhar presente, eu ficava um mês antes já dizendo, tu não esquece o dia dos namorados, tu não esquece o dia das mães, tu não esquece, até a pessoa emburrecer e me mandar para longe e dizer, não vou te dar nada, vai te catar, vai achar o que fazer, porque não era linguagem, entende? Então, assim, eu dei exemplos de linguagem do amor, que tem a ver com relacionamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre dinheiro, tá? Que, na verdade, essa live, ela tem a ver com a imersão que a gente vai fazer lá, tá? No dia 13 de abril. Então, assim, dinheiro. Por exemplo, comportamentos herdados, né? A Maura falou aí sobre as crenças de escassez. Se eu nasci num lar de escassez, um lar um pouco mais pobre, um pouco mais assim, de que segurava, que tinha que segurar dinheiro. Então, assim, é muito natural que agora, adulta, eu fique segurando também. Segurando dinheiro, segurando. Há um tempo atrás, uma outra live, eu comentei sobre as manias que a gente tem de dizer para os filhos da gente que a gente não tem dinheiro quando eles pedem. A gente vai na padaria, no mercado, sei lá, passa na frente da sorveteria, a criança pede, tu diz, não tem dinheiro. Taxativo, assim. Na verdade, o correto seria dizer, eu não tenho neste momento. Daqui a pouco a gente volta aqui, mês que vem, semana que vem, e dar uma data para a criança. Porque quando tu fala isso, tu verbaliza, tu cristaliza mais ainda uma crença de escassez que já há em ti, entendeu? Esse é um exemplo. Vamos supor, uma mania de comprar coisas que tu não precisa. Sabe aquela mania de estocar coisa no roupeiro? Passar na frente da loja e comprar tudo que tu vê? Tipo assim, ó, às vezes tu nem tem necessidade, tu tá até meio apertada financeiramente, mas tu viu, tu vai lá e compra, entende? Por que tu faz isso? Sendo que tu, às vezes, né, não tá fazendo nenhuma reserva, se tu, digamos assim, poderia estar fazendo uma reserva para um passeio em família ou outras coisas. Porque o medo de que tu não vai ter roupas é um medo inconsciente, entende? E que ele te afasta dos teus sonhos, porque às vezes tu tem um projeto aí, um plano, uma meta, um sonho, ou um pequeno sonho, que às vezes não precisa ser um sonho exorbitante. E aí, se tu não tem uma reserva financeira, tu não vai atingir. E aí, o que é que te afasta do teu sonho? A mania de comprar coisas desnecessárias. Tu tem 3, 4, 5 bolsas.
Tu passa na frente dos shoppings, lançaram uma bolsa nova, tu vai lá e compra. Apareceu um sapato lá que combina com uma blusa, vai lá e compra, sem necessidade. Sabe aquele atoleiro de roupeiro, assim, cheio de coisas? Medo de que vai faltar. Medo. Eu conheço pessoas que não têm medo nenhum, então elas usam assim, ó, preto, branco, preto, branco, preto, branco. E é tipo, é 3, 4 camisetas todas iguais, da mesma cor. Muda pouca coisa. Meia dúzia de calçados, assim, só pra, né, trocar no dia a dia. Pra não dizer que é o mesmo. E é isso. É básico, sabe? Porque o que acontece? Quando a gente vive extrema escassez, a gente tem esse medo inconsciente que vai faltar e qualquer agulha que tu vê na rua, tu compra. E às vezes tu fica te questionando, por que eu comprei isso aí? Não tem nada a ver. Nada a ver comigo. Na hora eu gostei, agora não gostei mais. Sabe? Tu não fez uma reflexão na hora ali. Eu vou utilizar isso realmente? Eu tô precisando disso realmente? Isso está me afastando do que eu quero mais pra frente ou me aproximando do que eu quero? Né? Eu realizei, né? A gente fala aqui, fez um monte de lives lá falando sobre metas já esse ano. E uma dos meus pequenos sonhos, assim, pequenas metas, que eu tinha já algum tempo atrás, eu vinha pensando, era fazer uma aula de mergulho, com cilindro e tudo, na praia de Bombinhas esse ano. E esse ano não, já vem há algum tempo querendo concretizar isso. E fiz uma reserva financeira, né? A Maura aqui, ela é minha coach, mas como a gente partilha muitas coisas, se tornou uma parceira aqui de lives, de imersões, de palestras. Então, o que acontece? Eu comentei com ela um tempo atrás que eu queria algumas coisas, né? E aí isso tava lá na minha lista de sonhos. Porque todo mundo aqui tem sonhos grandes e sonhos pequenos, sonhos menores. E aí eu fiz, né, essa, digamos assim, reorganização financeira, porque a gente é coach, mas a gente não sabe de tudo. A gente está sempre, assim, descobrindo coisas novas sobre nós mesmos, né? Então, o que acontece? Eu peguei uma amiga minha, conheci uma pessoa que ela cuida dessa parte financeira, específica em crenças financeiras, e ali eu fiz um realinhamento, um reajustamento de toda a minha parte financeira. E ali eu me dei por conta de muitas coisas, do porquê, como eu me sabotava, como eu me bloqueava, os comportamentos que eu tinha. Um deles era isso, comprar coisas desnecessárias. Outro padrão que eu estava repetindo ali era comprar cursos e livros. Porque um dos meus valores que ficou impregnado na minha criança, lá quando eu era criança, era a questão do... Assim, eu lembro que meu pai dizia que eu era muito inteligente. E como a criança está sempre correndo atrás do amor do seu pai, correndo, 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 enlouquecidamente, toda criança faz isso, eu tinha essa necessidade de aprovação dele. Então, quando ele me falava que eu era inteligente, eu corria atrás para estudar mais, para estudar mais, para estudar mais. Porque eu só queria o olhar aprovador dele. Então, o que acontece agora na minha vida adulta, tá? Eu estava gastando dinheiro com cursos e cursos e cursos, e eu começava e não terminava. Eu mal olhava meia dúzia de aulas ali, às vezes um pouco mais da metade das aulas, e não conseguia finalizar e já estava comprando outro, e comprando outro, e comprando livros. Entende? Então, assim, essa coisa dos comportamentos, ela tem a ver com isso também. Quando você olhar lá para o teu sonho, para uma meta, para um passeio que tu quer fazer, para um carro que tu quer comprar e que tu precisa guardar, fazer uma reserva financeira para isso, você precisa olhar para o seu dia a dia, como a Maura falou, autoobservação. O meu comportamento do dia a dia está me afastando dos meus sonhos ou está me deixando mais perto desse meu sonho, desse meu objetivo? Entende? E aí eu vi assim, é bem autoobservação, porque é nas pequenas coisas, entende? No meu caso, eu comecei a observar que eu não estava gastando. Quando eu parei com as coisas desnecessárias, eu vi que o meu dinheiro ainda estava indo para o ralo e eu não estava entendendo o que era.
quando eu peguei e fiz ali, montei uma planilha financeira e ao invés de anotar só o valor total da fatura, eu comecei a desmembrar a fatura e olhar item por item, eu percebi que o percentual que eu estava gastando com essa parte intelectual estava ligada a essas crenças lá da infância, que tem a ver com a dor da rejeição, com a dor do abandono. Entende? Então, assim, todo comportamento que te afasta de um relacionamento legal, de uma vida bacana, sabe? Sabe aquela vida bacana que ela sabe que aquele relacionamento que tu olha para as pessoas e que tu sente assim, nossa, eu queria ter um relacionamento como esse? Ou tu olha assim e tu vê aquelas pessoas que viajam e que elas, a impressão que tu tem é que elas não têm preocupação com a parte financeira. Elas têm liberdade de ir e vir e fazer o que elas bem entendem, sabe? Isso, ter liberdade. Não é uma coisa assim de preocupação que, eu vou fazer a viagem, mas um monte de boleto para pagar depois, sabe? Não. Aquela liberdade que tu tem de ir e vir sem preocupação financeira. Entende? Sem nenhuma preocupação. Isso que eu estou dizendo, quando tu começa a fazer esse trabalho de autoobservação, olhando para qual comportamento te afasta dos teus sonhos, para qual comportamento que tu pode eliminar para te aproximar desses sonhos, você começa a anotar isso, escrever e lentamente ir eliminando, entende? Eliminando esses comportamentos que não fazem mais sentido. Porque assim, e o que eu sugiro sempre? Sempre ter novos sonhos, novas metas. Porque quando a gente tem objetivos na nossa vida, quando a gente tem metas, isso faz com que a gente esteja sempre em constante crescimento, se movimentando, criando dopamina no cérebro. Porque cada vez que tu pensa em algo que tu quer fazer, tu te enche de coragem. Tu olha, tu imagina, tu sente. Isso faz com que tu ganhe uma nova vibração no teu dia a dia. Entende? Então, assim, hoje essa reflexão é sobre essas coisas, esses comportamentos. Essas crenças de escassez que a gente teve lá na infância, por exemplo, elas impactam tanto, né? Eu comentei também outra vez que a gente, né, vem de uma família bem humilde e a gente veio do interior. E por muito tempo, né, minha família ali não ganhava roupas, as meninas não ganhavam roupas de meninas. Elas ganhavam roupas de meninos, que é o que sobrava, o que vinha dos nossos primos, né? Então, o que acontece? Quando a criança, ela ganha muito, né? Tanto roupa de menino quanto de menina, mas quando ganha muito, ela parece que vai se descaracterizando, entende? Ela vai se acostumando com aquilo ali. Ela se torna um adulto que ela se sente muito não merecedor. Um adolescente que vai num shopping com alguém oferece um brinquedo, oferece uma roupa, e ela não se sente assim, nem sabe aquela coisa de dizer, eu quero. Não. Aquela criança que ela ganha demais coisas, ela se sente tão inferior que quando alguém oferece algo novo para ela, é tão estranho que ela diz, não precisa. Não, tia, eu não preciso. Eu tô bem de roupa, entende? É muito estranho, até eu né, tô falando aqui porque foi o que aconteceu na minha família, entende? Eu, por exemplo, muitas vezes, quando eu amo presente, mas quando me vinham com roupas, por exemplo, eu já estava tão acostumada, eu tive esse padrão lá da infância que eu ganhei tanto roupa, que eu tinha essa dificuldade de aceitar presentes, né, roupa ou calçado de alguém. Sempre dizendo que eu não precisava, que não precisa, não quero, eu já tenho, entende? Outra coisa, essa questão de meninos, tu fica descaracterizada, tu vira uma adolescente que tu não sabe nem se vestir como menina. Por muito tempo, nem maquiagem eu usava. Eu fui ali naquela coisa de não usar maquiagem, de não usar brinco, de não pintar unha, pasmem, até quase uns 25 anos de idade, sabe?
Por quê? Porque a criança ela se anula quando ela não tem esse cuidado. No caso, as meninas que ganham coisas de meninos. E aí tu se torna um adulto que tu tá fora da tua energia. No meu caso, eu, menina, né, eu, mulher, adulta, eu estava fora da minha. Eu nem sabia me comportar como uma mulher. Eu não sabia me cuidar. Eu não tinha rotina de autocuidado. Por quê? Porque eu não tive esse cuidado, esse olhar dos meus pais na minha infância. Então, assim, esse comportamento do autocuidado me afastava do meu relacionamento com o meu ex-marido. Fazia com que eu tivesse um comportamento de desleixo comigo mesmo. E ele olhava para mim e ele não sentia, nem se sentia, digamos assim, atraído pela minha pessoa, entende? Porque quando tu tá nessa frequência assim mais masculina, entre aspas, tu não atrai, tu não se torna atraente. Compreende? Faz sentido isso? Eu vi que tem uma amiga aqui na live. Conta aí, escreve aí, amiga. Faz sentido, muito sentido. Nossa, muitas reflexões. É isso mesmo. E olha que engraçado, agora tu tava falando da tua linguagem de amor. Eu lembro que a gente fez um treinamento em que tu me deste um brinco, lembra? E eu disse, nossa, que vergonha, o que que eu vou dar pra Sei, ela? Só que a verdade. minha linguagem de amor não é presente. E aí eu disse, nossa, eu tenho que dar um presente pra ela. E olha o quão difícil pra mim dar presente. Minha filha tem linguagem de amor de presente. Nossa, e pra mim é um sacrifício porque eu não gosto de dar presente. Eu não gosto de dar presente. Mas e aí entra o que eu quero falar sobre o relacionamento. Não é o que a gente gosta. Relacionamento é um sacrifício. Eu tenho que dar ao outro aquilo que ele gosta. Eu tenho que dar a ele para que ele se sinta amado por mim. Então eu tenho que entender o que que eu preciso melhorar, a mulher que eu preciso me transformar para ter o relacionamento que eu quero. O que a Débora falou, que ela estava na polaridade, na energia masculina muito alta, e ela não olhava, a energia feminina dela não estava lá sendo trabalhada. Então ela batia muito com a energia do marido dela. Então afastava. Então, qual mulher eu preciso me tornar para que o meu marido se atraia por mim? E automaticamente que eu me atraia por ele. É muito louco, as pessoas dizem, ah, não, me conheceu assim, vai ficar assim. Se quiser assim, tá bom. Gente, relacionamento é uma construção, a gente está sempre se aprimorando, se restaurando. Então a gente olha para. Uma das coisas que eu tenho feito muito com meu parceiro é isso. O que que tu queres que eu melhore mais para o nosso relacionamento ficar melhor? Fazer essas perguntas, chegar e dizer assim, ó, faz uma listinha. O que que eu preciso melhorar? Entrega para ele essa pergunta. O que que eu preciso melhorar para que o nosso relacionamento fique melhor? O que que tu quer que eu melhore em mim? E ao contrário também. E tu faz uma listinha de se eu preciso que tu melhore mais nisso. Nossa, isso assim, ó, tem dado muito certo quando a gente começou a trabalhar essas questões, tem dado muito certo. E se ele disser que nada, não é verdade. Talvez ele não tenha coragem de falar, ainda não se sente ainda com liberdade, não se sente à vontade de falar. Mas sempre tem. Sempre tem. E trabalhar isso, assim, olha, nós alinhar o relacionamento para quebrar o padrão. Alinhar. Ah, eu preciso sair mais. A minha linguagem de amor é essa. Eu gosto de sair para fazer as coisas, sabe? Tempo de qualidade, sair para jantar. Ah, eu vou fazer um jantar em casa. Não, eu gosto de sair para jantar lá fora. Ele já gosta de toque físico, já gosta de palavras de afirmação. Ok, e para mim não era a minha linguagem. E eu custei a trabalhar isso. Hoje está de boa, mas no começo eu não gostava nem de dar a mão para ele na rua. Não gostava. E ele pegava e eu dava um jeito de soltar e ficava escovando. Então é um trabalho, gente. É um trabalho para quebrar o padrão mesmo. É desconfortável, mas está fazendo bem para o outro, continua fazendo. Porque ele vai ver o que está fazendo, ele também vai querer retribuir aquilo. Sabe? E aí sim o relacionamento começa a entrar numa harmonia, de fato. Quando a gente olha para a necessidade do outro,
faz, e o outro olha para nossa necessidade e faz também. E aí sim rompe o padrão. Entender que, eu falei numa outra live que existem três tipos de mulheres na parte sistêmica do relacionamento. Que é a mulher mãe, que quer mandar em tudo, que quer dizer até como o marido deve se vestir, que é chata pra caramba, tá sempre reclamando, sempre criticando, sempre mandando como se fosse um filho. E a mulher filha, que deixa o marido, quer que o marido faça tudo, não é capaz de opinar, não, tá bom, o que tu decidir tá bom, tá tudo certo. Que tem medo do marido, sabe aquela mulher que tem medo do marido? Mulher filha, que deixa tudo do jeito dele. Ah, o que tu fizer tá bom, se tu fizer isso tá bom, tudo tá bom. E a terceira, que é a mulher parceirona. Aquela que coloca também o seu pensamento, o seu sentimento, aquilo que quer na mesa. E deixa ele também colocar. É muito fácil a gente dizer o que a gente está pensando e sentindo, e quando chega a vez do outro, não, mas isso não está certo. Porque sempre está sempre rebatendo, sempre. Quando a gente entra nesse alinhamento no relacionamento, as coisas fluem de verdade. Então tem que ser através de um relacionamento maduro entre os dois, em que os dois conseguem falar ali o que pensa, o que sente, e aí a prosperidade começa a entrar no lar. Falam sobre dinheiro, falam sobre relacionamento sexual, falam sobre tudo, o relacionamento dos pais, ninguém mete o bedelho dentro do relacionamento conjugal. Sabe? A mulher tem que ser prioridade do marido e o marido tem que ser prioridade da mulher. Não o pai, não os filhos, não o colega de trabalho, não o trabalho. Às vezes a gente prioriza só o trabalho, sabe? Trabalho, 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 não tem tempo para ficar com o marido, não tem tempo para ficar com o filho, com a esposa. E aí ela se sente abaixo daquilo ali. Ela não se sente vista, não se sente a prioridade na relação. Então a gente precisa olhar para essas questões. Que tipo de relacionamento eu quero e o que eu preciso entregar para o meu marido para que ele entregue para mim também. Que mulher eu preciso me tornar para ter um relacionamento incrível. E quebrar esse padrão. Quebrar esse padrão. Aí sim, quando a gente quebra o padrão, as coisas começam a se relacionar de um outro lugar. O dinheiro começa a fluir também dentro da família. Falar os meus medos, entender quais são os meus medos. O padrão lá da minha mãe e do meu pai era de traição, de abuso emocional, de abuso físico. Eu tenho medo que isso aconteça comigo, tá? Então eu vou falar sobre isso, eu vou olhar para isso, e entender que não vai se repetir, que agora é um outro relacionamento, agora é meu marido, agora sou eu. E colocar alinhamentos para que tenha um novo tipo de relacionamento, uma nova vida financeira. E aí sim as coisas começam a funcionar de fato. Exatamente. Eu vou dar. Tu falaste da o primeiro padrão de mulher, qual é mesmo? É a mulher mãe. Mãe. Tá. A mulher mãe, eu vejo que assim, ó, foi uma pessoa em que a criança ela fez alguns votos secretos, né? Ela foi uma criança que provavelmente ela foi deixada de lado, né? Não digo abandonada, mas ela foi deixada de lado muitas vezes. Talvez o pai ou a mãe dela tenha tido outra família e ela se sentiu ali rejeitada, sabe? Então ela faz alguns votos secretos para ela mesma. Por exemplo, muito antes que alguém me abandone, eu vou controlar, eu vou mandar, eu vou fazer de tudo para saber o que está acontecendo, sabe? Outro voto secreto que uma criança que virou essa mulher faz que daí tem a ver com a rejeição. Muito antes de me rejeitarem, eu vou fazer de tudo para segurar, para manter abaixo dos meus olhos, para cercar, entende? Sabe aquele desenho, o Animaniacs, que tinha uma menininha que segurava os brinquedos, os bonequinhos e espremia assim? Eu vou pegar, eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou não sei o quê. Sabe, a Felícia? Exatamente. A menina, a criança, que ela sofreu a dor de ser deixada de lado, a dor do desprezo, a dor, às vezes, de um pai ou de uma mãe emocionalmente imaturo, vai fazer com que essa menina se torne uma adulta extremamente controladora.
extremamente abusiva, sabe? Digamos assim, questionadora. Aquelas que não dá descanso pro coitado do marido, manda e desmanda na vida dele. Ela quer controlar tudo. É ela que paga as contas, é ela que cuida de tudo. E ela se torna uma mãe dele. Uma mãe, porque ela precisou ser forte, ela precisou ser grande, ela precisou se autorregular na infância lá. Porque é bem provável que ou ela sofreu a dor do abandono ou a dor da rejeição. E aí, para ela ter controle da situação e nunca mais ser abandonada e nunca mais ser rejeitada, ela se torna essa mulher chata, controladora, metida, arrogante, prepotente, mandona, que quer coordenar, que administra e lidera o lar, o sargentão da casa, sabe? É essa mulher. Já a outra, qual é o nome da outra mesmo? Como é que ela é? Ela é a filha, né? Que não tem boca pra nada? Aí é o contrário. A mulher que é aquela que não tem boca pra nada foi a criança boazinha. Que o pai e a mãe mandava, desmandava, ela chorava e acabava dizendo amém. É aquela que o irmão mais velho fazia e acontecia e ela dizia amém. Sabe? É a criança que se molda para caber no espaço do outro. A criança que se molda para caber no mundo do outro, a criança boazinha, ela se torna essa mulher que depois que fica adulta, não tem boca para nada. Não tem boca para nada, não se posiciona, não sabe o que quer. O marido chega no fim de semana e diz, tipo, antes, lá por quarta-feira, ele já diz, o que nós vamos fazer fim de semana? E ela diz, ai, não sei, pensa aí. Vai no shopping e aí o cara quer dar um presente para ela. E aí diz assim, o que eu posso... Ah, eu queria te dar um presente, o que tu gostaria de ganhar de presente? Não sei, pensa aí. Aí o cara diz assim, vamos no cinema, que filme a gente vai olhar? E ela diz, escolhe aí qualquer um. Sabe, a criança que foi anulada, não tem boca para nada. Aí a família faz e acontece. Pede dinheiro, pede para ela ajudar a cuidar da casa, cuida dos filhos dos outros, cuida da avó, do vô, do tio, do padrinho, de não sei quem. E ela não cuida dela, porque ela foi completamente anulada na infância. Ela foi completamente deixada de lado. E aí, para ela não se sentir deixada de lado, ela começou a fazer muitas coisas para caber no mundo do outro. Ela se anulou, ela se, digamos assim, ela deixou de ser ela mesma para ser o que os outros queriam ser. Então, assim, esse segundo que a Maura falou é essa criança que foi anulada, que precisou deixar de ser ela mesma para ser o que o outro queria. Aí ela vira uma pessoa adulta assim, muda, sem boca para nada. Filha, ao invés dela ser alguém que compõe esse relacionamento, ela se torna como se fosse filha daquele marido. E qual era a terceira mesma mulher, Maura? A terceira é a parceira, é aquela que É a parceira. realmente A parceira, que é a proposta aqui para você fazer esse trajeto, essa construção, né, conosco lá na imersão, é a mulher que ela vem firme e forte, ela conhece o seu poder pessoal, ela sabe das suas vulnerabilidades, ela conhece a sua linguagem de amor e a linguagem de amor do parceiro, ela respeita o parceiro como um ser humano, entende? Ela não se coloca acima, ela não grita, ela não é controladora, ela sabe que ela também merece o amor, ela não só merece dar como receber. Ela é um ser potente, amoroso, vulnerável também, sabe pedir desculpas quando ela erra, entende? Então, esse convite, essa quebra de comportamento, esses comportamentos que te afastam ou que te atraem para um relacionamento extraordinário, tem tudo a ver com isso. Essa mulher que ela está no lugar dela, vivendo
essa identidade forte dela, uma identidade real e não aquela que ela foi aprendida, que ela precisou se moldar da infância, é essa mulher que compõe e que faz esse relacionamento ser tão incrível, né? E que ela consegue também fluir no dinheiro, fluir na vida, ter uma profissão que ela ama e tem paixão. Os filhos respeitam ela, admiram. Ela tem admiradores no trabalho, porque ela tem com ela a força do feminino, a força da prosperidade, porque ela foi limpando esses comportamentos disfuncionais, ela foi eliminando lentamente todos esses comportamentos herdados, né? Ela fez essa quebra de padrão que a gente diz. Então, assim, gente, tá? A gente está fechando aí quase uma hora de live. Fica essa reflexão e o convite. Aqui, essa live, a gente veio para trazer consciência para você, para fazer com que você reflita sobre quais os padrões você precisa aí observar que estão te afastando dos teus sonhos ou te afastando de um relacionamento bacana, um relacionamento além da média, entende? Não é um relacionamento mediano. Relacionamento mediano todo mundo tem. Relacionamento além, sabe aquele extraordinário? Aquele que tu tá em casa, chegou do trabalho, tá livre, leve, solto, esperando teu excelentíssimo, e ele chega com flores, sabe? Com um presente, ou com um convite especial para ir em algum lugar, falando a tua linguagem de amor, sabe? Esse é o relacionamento extraordinário. Então, assim, se você não está vivendo isso, e que se você quer quebrar os teus padrões, primeiro descobrir quais são eles e daí romper com isso, nós te convidamos para essa imersão que vai ser no dia 13 de abril, lá no espaço Liga Network, aqui em Porto Alegre, e os ingressos estão na Simpla, né? Os ingressos ficam ali na bio do meu Instagram, na bio do Instagram da Maura, e lá nessa imersão nós vamos falar sobre essa parte relacional, que é uma parte que a Maura vai trazer. Eu vou falar sobre como se forma isso dentro da cabeça da criança, a parte de crenças, e vou trazer mais exemplos sobre comportamentos que a gente tem que afastam a gente de viver uma vida extraordinária. Depois, uma outra colega, a Bruna, ela vai trazer toda a questão da tua imagem pessoal, através do olhar arquétipos. E um colega, o Marco Marcona, né, um super amigão que a gente tem, ele é especialista em empreendedorismo, vai trazer ali questões de financeiro, empreendedorismo, sobre fidelização de clientes. Então, assim, vai ser uma mega imersão, tá? Se você tem interesse, entra no link da minha bio e garante o teu ingresso, porque as vagas são limitadas. Ok? Eu vou deixar agora a Maura falar para a gente concluir essa live. E no esse mês da mulher, um presentão para ti que está assistindo essa live, é um ingresso com preço de 2, bônus. Tu pode convidar o teu parceiro para ir pelo valor de um ingresso. O teu parceiro, a tua amiga empreendedora que também está junto contigo, a sócia que quer fazer a diferença, que quer transformar, quebrar esses padrões. E eu vou falar sobre isso, o que pode estar te impedindo de quebrar, quais são as relações e como fazer diferente. Porque muitas vezes a gente entra numa sociedade com alguém e essa pessoa ela tem objetivos totalmente diferentes dos nossos. Ela tem travas emocionais com pessoas que estão nos impedindo de ir junto. Então, se tu é uma empreendedora, tu tem uma sociedade, tu tem uma parceira no teu negócio, é o momento de aproveitar e ir as duas juntas, os dois juntos. Para quê? Para que vocês fiquem alinhados, queiram as mesmas coisas, entendam quais são os relacionamentos que estão te puxando, que estão te impedindo de avançar financeiramente e faça esse desbloqueio lá na imersão para que os dois fluam juntos. O marido, a mulher, os dois queiram ir para o mesmo lugar. Terem sonhos individuais, terem sonhos em conjuntos. Porque às vezes a mulher quer uma coisa e o marido quer outra. E essa mulher e esse marido, eles nem sabem, porque eles nem se comunicam. Eles nem sabem que querem coisas diferentes. Daí fica um puxando para um lado e outro puxando para o outro.
A mulher quer avançar, quer evoluir, quer prosperar, quer fazer mais dinheiro e o homem não quer. E aí ele fica aqui segurando essa mulher. Porque toda demora nos resultados espera, esconde uma espera nas relações. Então, se eu não consigo falar para o meu marido o que eu quero, e ele também não me fala o que quer, eu fico indo e ele me puxando. Eu quero prosperar, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero abrir minha empresa, eu quero viajar, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, e ele não quer ir. Porque ele tem relações presas lá com a mãe, presa com o pai, presa com filhos. Por quê? Porque ele tem medo de dizer não, ele não sabe se priorizar, ele não sabe priorizar a família, porque ele tem medo do que a Débora falou. Medo da rejeição, medo do abandono ainda, porque essas memórias estão ainda lá gritando. Então, isso faz com que tu avance. Isso faz com que tu avance. Então, olhar para as relações que estão te impedindo, alinhar isso entre casal, alinhar isso entre sócios, entre colegas de trabalho, que estão ali com o mesmo intuito, querem a mesma coisa, mas, porém, eles têm relacionamentos que puxam para lados diferentes. Então, é isso que nos impede de romper os padrões. Relacionamentos, pessoas que estão te impedindo. E nessa imersão a gente vai falar muito, vai fazer o diagnóstico dessas pessoas e vai romper essa maneira de se relacionar. E aí sim, aí tu vai ver o dinheiro entrando, vai ver o relacionamento melhorando, a saúde, tudo começa a melhorar quando a gente aprende a colocar limites nas relações, quando a gente entende o que o outro quer também. E aí nós vamos juntos para o mesmo lado. Então, Exatamente. clica no link da bio da Débora ou no meu e se inscreve. Chama no direct para saber. Nós vamos fazer mais lives durante esse mês com os 4 profissionais que vão fazer essa imersão, fazer assim, ó, acontecer. O Marco ele vai falar só sobre planejamento, só sobre parte do empreendedorismo, como fazer para o negócio dar certo. O que é, quais são os passos errados e como fazer para dar certo. E a Bruna vai falar sobre como se mostrar na rede social, na internet, com o posicionamento certo. Se posicionando do jeito certo, falando para atrair o teu cliente certo. Porque não adianta só saber, ter muita capacidade, ter muito conhecimento e não saber como vender o teu trabalho. Não saber como se posicionar para que o cliente que tu quer venha até ti e compre de ti o teu produto. Então tá aí, no mês da mulher, esse super presente de compre um ingresso e ganhe outro. Para que possa levar uma pessoa que está aí do teu lado e não tá. Vai, pode falar. Eu ia só corrigir, na verdade não é compre um e ganhe outro. É Isso, compre um e o outro sai pela metade do preço. isso, Presente, entendeu? É presente pela metade. isso. Aí você combina com a pessoa, ou você paga integral e a outra pessoa ganha meia, ou vice-versa. Um deles é integral e o outro é metade, tá, gente? É isso. Mês da mulher é isso, é para justamente fortalecer, porque não adianta, como a Maura falou, não adianta eu só buscar digamos assim, o desbloqueio da minha crença, sendo que o outro está ali te empacando, né? Você quer crescer e ele não quer crescer. Você que tá indo e a pessoa não tá indo junto, entende? E ainda às vezes fica te bloqueando nas coisas que tu quer fazer, tá? Então, assim, é um mega presente. Essa imersão, ela tem um valor inestimável. E valor é diferente de preço. O preço ele está irrisório perto do conteúdo que a gente vai entregar para vocês. Tá? Porque a gente sabe, em uma horinha aqui de live não dá para trazer todas as questões de crenças, nem das financeiras, nem de relacionamento. Não tem como falar de imagem pessoal, que é o que a Bruna vai falar, sobre arquétipos, sobre imagem, sobre branding. E não tem como falar de empreendedorismo, que é o que o Marco vai falar. Então, assim, garante teu ingresso, entre lá no link da bio e vem para assistir. E quem é do digital, fica cuidando, porque depois da imersão, lá pelo dia 15 de abril, lá depois que passar, a gente vai vender ela no digital para quem não pôde vir estar presente aqui em Porto Alegre na presencial. Tá bom, gente?
Um beijo grande, uma noite maravilhosa para vocês. Aproveitem esse conteúdo. Quem chegou mais tarde aqui, que eu vi que entrou algumas pessoas depois. Gratidão, Suzana, obrigada por você. Rui, eu vi que entrou aqui. Andréia, Vitor, gratidão por vocês. Obrigada, obrigada, Paulo. Envie essa live para quem você imagina que vai agregar no relacionamento conjugal, que vai agregar nessa parte de relações, que a gente falou um pouquinho aqui no início, que vai agregar nessa parte também da criança boazinha, da mulher que virou aí, a mulher que aguenta tudo, que fica quieta, que não se posiciona, que a gente trouxe essas posturas aqui também do relacionamento da mulher, e alguém que tenha problema com o financeiro, que a gente falou um pouquinho aqui, não foi muita coisa, mas vale a pena sim. Tá bom? Aí. Um beijo grande. Boa Beijo. noite. Boa noite, gente. Envia aí pra pessoa que tu quer convidar que vá contigo, para ela entender, ficar aí na mesma página do que tu e avançarem juntos, certo? Beijo. Boa noite.